A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, povo abençoado, passando aqui mais uma vez para nós podermos estar esclarecendo mais alguns assuntos bíblicos que muitas das vezes as pessoas elas não compreendem ou até mesmo não examina as Escrituras, assim como a palavra de Deus ela nos manda, assim como diz lá no Evangelho de João, capítulo de número 5 e o versículo de número 39, a palavra do Senhor vai dizer: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, nós temos que examinar as Escrituras, e nesse quadro, falando sobre a Bíblia, como ela é, um quadro vindo da parte do Senhor Jesus para abençoar as nossas vidas. Quero pedir a você que ainda não é inscrito no nosso canal, que você se inscreva, que você possa dar um like, comentar, deixe o seu comentáriozinho aí que vai estar nos ajudando, vai estar fortalecendo cada vez mais o canal. E se der para indicar aí para os seus amigos, para que pessoas possam ser edificadas, para a sua família. Sempre nós temos aqui uma palavra vindo da parte do Senhor Jesus para abençoar a sua vida. E aqui é assim, meu irmão, nós estamos falando sobre Bíblia, a palavra de Deus como ela realmente é. Muitas das vezes a palavra ela é pregada de uma maneira e aquela maneira ela entra nos ouvidos das pessoas e às vezes a pessoa está ciente que a palavra é daquela forma e às vezes não é. E eu queria esclarecer aqui algumas dúvidas hoje, falando sobre a respeito de Paulo. Será que Paulo, seu nome foi mudado? Será que o seu nome era Saulo e após a sua conversão, o seu nome foi mudado para Paulo? Será que existiu realmente essa mudança? Então hoje nós vamos tratar sobre esse assunto, no qual muitas pessoas pregam sobre isso, no qual quando Saulo ele tinha esse nome, e quando teve o encontro com o Senhor Jesus, a caminho de Damasco, e a partir desse momento, agora o seu nome não seria mais Saulo, agora a partir da convenção de Paulo, agora o seu nome passou de Saulo, seu nome agora seria Paulo. Então muitas pessoas pregam dessa maneira, mas será que realmente era dessa maneira mesmo? Será que o seu nome foi mudado? Então nós temos que se aprofundar cada vez mais na palavra de Deus. Fique comigo aí até o final desse vídeo, para que nós possamos aprender cada vez mais sobre a palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo, louvado seja Deus. Vamos entender já na Bíblia já se realmente era ou se não foi mudado o nome de Saulo para Paulo. Então convido você a abrir a palavra de Deus no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, versículo de número 9. Vamos ler aí o início do versículo, no qual vai dizer assim: todavia Saulo, que também se chama Paulo. Ou seja, nós já estamos entendendo aí logo no início aqui dessa palavra que Saulo, ele não foi mudado o nome, ele tinha os dois nomes desde o início. Vamos entender mais um pouco sobre o nome de Saulo e de Paulo. O nome hebreu dado a seus pais era Saulo, realmente foi dado Saulo, mas como seu pai era um cidadão romano e no entanto Saulo herdou a cidadania romana, Saulo também tinha o nome latino, Paulo. O costume de dois nomes começou a se tornar comum nessa época. Então nós podemos entender que Paulo aí ele já tinha os dois nomes já. Não foi mudado o nome de Saulo para Paulo. Vamos ver qual é o significado do nome Saulo. Saulo significa aquele que foi muito desejado, o que foi pedido insistentemente ou aquele que foi conseguido através de orações. Saulo
É a versão grega do nome Shaul. Em português, Saul, de origem hebraica. Então, esse é o significado do nome Saulo. Agora vamos ver o significado do nome Paulo. Paulo significa pequeno, de baixa estatura. O nome Paulo tem origem no latim Paulus, a partir de Paulus, que quer dizer pequeno ou baixo. Tanto é que algumas pessoas dizem que Paulo ele era uma pessoa de pequena estatura. Não algo comprovado, mas muitas pessoas pregam, muitas pessoas dizem que Paulo ele tinha sua estatura pequena, era alguém de baixa estatura. Então, aí nós podemos ver até mesmo através do significado do seu próprio nome, que quer dizer pequeno ou baixo. Mas o que nós podemos entender, irmãos, é que Deus, ele mudou sim o nome de algumas pessoas na Bíblia. Nós conhecemos a história de Abraão. Abraão, ele tinha o nome de Abrão anteriormente, mas aí Deus ele mudou o seu nome para Abraão. A sua esposa também, seu nome era Sarai. Deus ele mudou o nome agora para Sara. Deus ele mudou o nome. Mas nós podemos entender que Jesus ele também ele mudou o nome de pessoas. Jesus ele mudou o nome de Pedro. O seu nome era Simão Bajonas. E Jesus ele mudou o nome para Pedro. Simão Bajonas, Bajonas quer dizer palha. Agora Jesus ele vai mudar para Pedro. Pedro que quer dizer, significa pedra. Então, meus amados irmãos, houve uma mudança de nome. Quando a pessoa ela mudava a sua trajetória de vida, quando a pessoa queria mudar o seu rumo de vida, sempre existia era comum existir a mudança de nome, porque isso significava que a velha pessoa morreu e agora está vivendo uma nova pessoa. Aquela pessoa com aquele nome já não existe mais. Agora está existindo uma nova pessoa. Tanto é que a pessoa muda o seu nome para que possa ser uma nova pessoa nas suas atitudes, nos seus novos atos e também no seu nome. Então, no decorrer das passagens bíblicas, nós podemos ver algumas pessoas sendo trocado de nome, tendo seu nome mudado. Mas muitas pessoas têm essa curiosidade, têm essa dúvida com relação a Paulo, se realmente Paulo, o seu nome foi mudado de Saulo para Paulo, mas nós podemos entender que isso não aconteceu. Paulo ele tinha esses dois nomes desde o início, como nós acabamos de ver no início do vídeo. Paulo ele sempre teve esses dois nomes, então não houve essa mudança. E a palavra do Senhor aqui ela é bem clara, através aqui do texto que eu li logo no início, no qual, aqui em Atos, leia comigo, Atos capítulo 13, e versículo de número 9, quando vai dizer assim: todavia Saulo, que também se chamava Paulo, ou seja, ele não mudou o nome, ele era Saulo, mas também se chamava Paulo. Tanto faz a pessoa chamar Paulo, como também chamar Saulo, ele atenderia da mesma maneira. Era o mesmo nome, entendeu? O importante é que ele não mudou de nome. O evangelista Lucas, na consequência das suas palavras, e quando ele vai falar sobre Paulo, agora ele já não fala mais Saulo, ele agora vai falar mais falando sobre o nome Paulo, mas não por causa de uma mudança de nome, mas sim porque ele está agora se referindo mais por esse nome de Paulo, que também é o mesmo Saulo. Então nós podemos entender aí a palavra de Deus, como ela é maravilhosa, como ela é simples de entender. Basta nós se aprofundarmos, estudar e poder buscar cada vez mais
e Deus ele vai sempre nos revelar aquilo que Ele quer falar conosco. Que Deus possa te abençoar poderosamente. Espero que tenha esclarecido aí alguma dúvida que você tinha, talvez, com relação a isso. Espero que tenha te esclarecido alguma coisa. E sempre nós teremos aqui um vídeo falando sobre esse assunto, nesse quadro, a Bíblia, como ela é. Realmente é algo que nós temos que esclarecer, algo que muitas das vezes as pessoas pregam de uma forma, sendo que quando nós vamos mais a fundo, nós vamos entender como realmente é a palavra de Deus. Então, mais uma vez, peço a você que não é inscrito no nosso canal, Palavra de Fé, que você se inscreva, ative aí o sininho de notificações para sempre que tiver um vídeo novo, você possa ser notificado. E também deixe o seu like, deixe o seu comentário aí, vai nos ajudar muito. E se puder compartilhar, indicar aí para as pessoas para que elas possam ser abençoadas. Que Deus possa te abençoar poderosamente. Um forte abraço e fiquem todos na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus.